Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Kátia Félix, sou fundadora do Instituto Aprender. Estamos aqui mais uma vez para uma live onde nós iremos falar sobre modernidade líquida. Um assunto bem relevante para esse novo momento, esse novo cenário que nós estamos vivenciando na sociedade, sobre as relações líquidas, sobre a falta de ligação mais próxima entre as pessoas. As pessoas hoje têm se relacionado de uma maneira muito frágil, descartável, e isso também tem se perpetuado muito no ambiente escolar. Essas relações também têm sido fragilizadas. Então, por conta dos incidentes que vêm acontecendo nas escolas, sobre a violência que nós temos visto nos jornais constantemente, que nós resolvemos abordar essa temática sobre essa modernidade líquida que nós estamos vivenciando hoje. Inclusive, em alguns momentos, em conversa com a nossa convidada de hoje, a gente pensou, fez uma reflexão sobre, será que essas relações frágeis, elas são recentes, elas são agora, nessa nova era de tecnologia, ou elas sempre existiram, Fica aí uma reflexão nossa sobre essa questão. E nesse tema, gente, nós iremos falar sobre essa modernidade líquida no ambiente escolar, nos dias atuais, com a pedagoga empresarial Isabelle Martiniano, com base nos estudos do filósofo e sociólogo Paulo Bauman, porque nós sempre procuramos abordar os assuntos com base em assuntos relacionados cientificamente, Nós não falamos nada que seja que nós achamos. Nós sempre procuramos abordar assuntos com base em alguém que fez uma pesquisa e que criou um conceito científico para que aquilo que ele está falando não seja refutado. E o que nós iremos falar hoje? Nós iremos falar sobre a falta de interesse em aprender que nós percebemos em jovens e crianças na escola, por que o ensino parece sem importância. E também iremos falar sobre como a modernidade líquida pode ser vista na educação atual também. E para falar sobre tudo isso, eu vou convidar agora para o nosso bate-papo a Isabelle Martiniano. Gente, esse assunto é muito interessante, vale a pena. Então, compartilhe com os amigos, convide as pessoas para participar do nosso bate-papo. Oi, Kátia, tudo bem? Kelly, bom dia. Que honra tê-la aqui hoje no bate-papo. A honra é minha estar aqui nesse dia falando desse assunto tão importante com você e com todos os seus convidados. Que bom. Gente, olha, vai convidando as pessoas aí para participar. No final, a Isabelle preparou uma surpresa maravilhosa. Ela criou um PDF falando sobre esse assunto, que quem quiser receber esse material é só mandar a mensagem para o privado do @institutoaprender.top, que esse material vai ser encaminhado. É um presente que ela fez aqui para a gente compartilhar com vocês. Então, você querendo esse material, é só entrar em contato conosco, porque esse material será todinho seu, tá? Isabelle, para começar, nós gostaríamos que você falasse um pouquinho sobre você, qual é a sua trajetória, como pedagoga empresarial. Uhum. E, inclusive, eu fiz uma viagem e aí eu vi esse livro, sobre... foi até sobre amor líquido, e aí eu tinha batido um papo com você antes, e aí eu fiquei pensando, eu acho que vai ser interessante a gente conversar sobre esse tema numa live. E aí foi uma conversa meio despretensiosa, que surgiu sobre a questão da modernidade líquida, mas que eu percebo que é um assunto muito importante, essencial, para a reflexão não só da educação, como também no nosso dia a dia. Então, fala aí um pouquinho de você para as pessoas saberem quem é que vai conversar com a gente sobre esse tema. Tá bom. Bom, meu nome é Isabelle Martiniano.
Eu já atuo na área há mais de 10 anos, eu me formei pela UERJ em Pedagogia, e também eu comecei a me desenvolver no Instituto, o IFHT, que é o Instituto de Tecnologias e Sociedade Humana. Então, nesse instituto, eu consegui desenvolver mais esse lado justamente da educação empresarial e um pouco mais sobre a questão do Bauman, né? Do Zygmunt Bauman, dessa modernidade líquida. Então, quando eu estava nesse estudo científico, eu desenvolvi muito essa área, me interessei por esse autor, esse filósofo incrível. Então, já além disso, né, por isso que eu, conversando com a Kátia, surgiu quando eu estava comentando com ela da onde eu tinha surgido, que eu tinha aprendido a falar sobre ele. E aí, para encerrar minha apresentação, já atuo já como pedagoga empresarial há mais de 8 anos na área, já atuei em algumas empresas, agora faço um pouco de consultoria, então estou mais ou menos nessa área e estou querendo seguir mais algumas coisas pela frente, dando continuidade. Obrigada, Isabelle. Então, vamos começar o nosso assunto, né? Vamos pensar um pouco sobre um panorama geral do que seria essa modernidade líquida, antes de nós adentrarmos demais o que nós iremos falar a respeito da educação. Sobre retrocessos, estagnação e crise da educação é um dos pontos que nós iremos falar. Mas eu queria que você fizesse um breve resumo do que seria a modernidade líquida, porque tem pessoas que às vezes estão nos assistindo e que não fazem ideia do que essa frase significa. Então, o que você poderia compartilhar com a gente sobre modernidade líquida? A modernidade líquida ela veio do estudo, né, do Zygmunt Bauman, que é esse autor que criou diversas obras, e todas elas seguem a mesma temática. Inclusive, a mais famosa dele é Amor Líquido, além de modernidade líquida. E todos esses temas têm a ver com a questão da nossa sociedade atual, de como tudo parece tão fugaz, tão passageiro, o imediatismo de hoje, nada é feito para durar. Então, quando se fala em modernidade líquida, a gente está falando que os tempos atuais hoje são coisas passageiras. Ao contrário do passado, quando a gente tinha coisas sólidas, né, para se ancorar, para se estabilizar, uma base que a gente sabia, né? Nasci, estudei, arrumei um emprego, casei. Você tinha uma ideia de como seriam os seus passos durante a vida, conforme você atuasse nos seus estudos, na sociedade. Só que hoje, essa modernidade líquida, que aí vem o nome líquida, é fluida. Parece ser passageira, ela não dura, ela flui como um rio, em vez daquela solidez que a gente tinha no passado. Então, vem a modernidade líquida, o Bauman fala muito disso, de como agora a gente, nossas relações com as pessoas, com a sociedade, nada é feito para durar, é tudo muito frágil, é tudo muito volátil, não tem algo, uma base, uma coisa sólida. Então, é algo que flui como o rio, que hoje está aqui e amanhã já não está mais, está em outro lugar. É verdade. E aí, entrando agora, né, para a questão da educação, sobre esses retrocessos, estagnação e crise educacional, né? E aí também veio a questão da pandemia, né, que houve também impactos também nas relações entre as pessoas. E aí eu gostaria que você falasse sobre isso, né, a respeito desse panorama geral. O que a gente viu com a pandemia e que agravou mais ainda essa situação que a gente já vivia de relações com a modernidade, Instagram, Facebook, algo tão virtual, a gente acabou realmente embarcando de vez durante a pandemia, porque estava todo mundo em casa, a gente não podia se relacionar, a gente não podia sair na rua. Então, logo, isso acelerou mais ainda esse processo. Então, a questão da pandemia, de estarmos em casa, de só se ver por tela, trabalhar por tela, estudar por tela, acabou de vez desassociando um pouco a gente das pessoas, tornando essa sociedade mais distante do que já estava vindo. E ainda mais na questão educacional, que a gente está contando aqui hoje, esse tema, agravou essa questão, no caso, no sentido de você pegar esses alunos que não estavam preparados, não tinham nenhuma base de uma educação online, e de repente, do nada, de uma hora para outra, eles se viram trancados dentro de casa, com medo, né? Porque não sabiam o que seria o futuro. Estava uma pandemia, muitas pessoas, infelizmente, perderam a vida por causa dela. Então, isso afetava os lares de todo mundo.
Então, com medo, sem poder sair de casa e tendo que fazer tudo à distância, tudo online, inclusive as suas aulas. Talvez um momento que você tinha de descanso, de se distrair com seus coleguinhas na sala de aula, no colégio, não tem mais. Então, tudo passou a ser online. Então, isso agravou ainda mais essa questão que a gente já tinha. Então, a gente está vivendo hoje os frutos, né, as consequências dessa pandemia, que, graças a Deus, essa semana até a OMS decretou, né, o fim do estado de emergência, não o fim da pandemia, né, mas o estado de emergência da Covid foi encerrada pela OMS. Mas a gente tem as consequências, e as consequências para a educação foram gravíssimas. Segundo a FGV, a gente tem alguns dados que falam que a gente está com um retrocesso de 14 anos no ensino. Então, de tudo que a gente foi caminhando aos pouquinhos, com o ensino com as nossas crianças e adolescentes, a gente regrediu. Acabou que esse período de pandemia, de ensino online, fez tudo que a gente tinha avançado regredir. Então, estima-se por esses dados que a gente tem 14 anos regredidos da onde a gente estava. E isso tem sido um desafio muito grande de retomar o que a gente tinha. Por quê? Porque com a questão da pandemia, e a gente tendo acesso a essa estagnação, os alunos se viram no momento de, olha, talvez eu não precise ir para a escola, né? Talvez em casa eu aprenda mais com influencer, com o Instagram, no Google. Será que é tão importante eu ir para a escola? Então, esse cenário da pandemia acabou agravando um pouco dessa falta de credibilidade nas instituições educacionais. Então, acabou que isso gerou um cenário hoje que a gente vai ter que caminhar aos poucos para retomar o que a gente já tinha construído, tirar todo esse atraso que a gente tinha, inclusive um atraso que parece que vai se demonstrando com mais dados e mais dados ainda. Em 2018, a gente teve o PISA, que é um dado muito interessante que a gente tem de ver, mundial, tá? Esse dado que a gente tem, esse estudo que a gente tem, que analisa diversos países e fazem provas com diversas escolas, crianças, para analisar como é que está o grau de leitura, de matemática, de ciências. Em 2018 foi a última. Naquela época, a gente ficou na 57ª posição, sendo que só tem 79 avaliados. Já era algo muito grave. E um dado que chamou muita atenção é que as nossas crianças não sabiam interpretar texto. Não sabiam ler. Elas liam, né? Tinham aquele alfabetismo convencional, tradicional, mas eram analfabetas funcionais. Que é aquilo, eu estou lendo, mas eu não estou compreendendo o que eu estou lendo. E isso foi muito grave. E a gente estima que os dados parecem, pelo pouco que já foi visto, porque a gente teve o último PISA agora, ano passado, em 2022, mas por um levantamento prévio, parece que a nossa posição não melhorou. Pelo contrário, em matemática parece também que a gente caiu. Mas esses dados só vão sair oficialmente em dezembro, mas pelo que já avaliou um pouco, a pandemia foi algo que também fez com que a gente estagnasse ainda mais, e esse ranking a gente não subiu, e só manteve estagnado onde já estava, né? Infelizmente. Deu uma travada, mas que já foi. E com o que você falou agora, Isabela, eu fiquei pensando, né? Principalmente as crianças que são de baixa renda, esses impactos com certeza foram infinitamente maiores, por conta da falta de acesso à tecnologia. Não só aparelhos, né, aparatos tecnológicos, mas também de acesso à internet. Então, ou seja, essas crianças e adolescentes, esse distanciamento de aprendizagem, com certeza foi muito mais significativo de uma família que consegue ter um aparato eletrônico, que consegue ter uma internet que funcione. Então, isso também, né? E a maior parte da nossa população, ela é de baixa renda. Então, eu fico imaginando o volume de pessoas, né, de jovens e de adultos que foram impactados negativamente por conta da pandemia e que o seu processo educacional, que muitas vezes, às vezes, não era também um dos melhores, deve ter potencializado ainda uma queda ainda maior. Sem contar os casos de inclusão também, né?
que são as crianças que são portadoras, os jovens de algum tipo de deficiência também, e que às vezes a tecnologia também se torna muito mais difícil deles conseguirem aprender, né, com o professor distante, sem às vezes um profissional ali para estar apoiando. Então tudo isso também vai impactando de maneira negativa nesse processo de aprendizagem. Então é um ponto, né, para se refletir também nisso, né? E a gente viu muita violência, né, principalmente esse ano nas escolas. E também está muito relacionada a essas relações frágeis, né? Essa falta, às vezes, de empatia, de cuidado com o outro. As pessoas hoje acham que podem dizer, podem falar o que elas bem entendem para o outro pela internet. Se você escreve algo que a pessoa não gosta, as pessoas se acham no direito de agredir, de ofender, de machucar o outro, porque você colocou alguma coisa que ela não gosta, porque ela não gosta da sua aparência. E isso também mostra essa fragilidade líquida, dessa fragilidade entre as pessoas, né? Dessa modernidade frágil, que as pessoas tornam as outras descartáveis. Se você fala que eu não gosto, eu te bloqueio, eu te cancelo, eu te ofendo. E isso também vai potencializando também mais problemas da sociedade em relação aos relacionamentos, né, de convivência social. A gente viu muito isso durante a pandemia, né, de como as pessoas começaram muito a se agredir, a ser intolerantes, até o famoso cancelamento, né? O que é cancelar uma pessoa? Ah, eu bloqueei ela da minha vida virtual, né? Mas ela continua existindo na vida real. Mas eu digo que ela está cancelada. Então, é uma coisa que a gente está vendo quanto a gente acha que o outro não significa nada, né? Ao ponto de eu dizer assim, essa pessoa, para mim, ela não existe. Ela saiu totalmente da minha vida. Eu apaguei. Eu cancelei ela no formato de apagar. Então, você vê o quanto essa relação hoje das pessoas com a sociedade, com o outro, se tornou algo que apenas você dizer que ela está cancelada e você não se preocupar o quanto isso vai afetar a saúde mental dela, o quanto essa pessoa pode entrar num quadro de depressão, se for uma pessoa que já tem uma autoestima baixa, com algum grau de baixa estima, isso só vai mais afetar e agravar a situação daquela pessoa. Então, o quanto a gente está não se importando com o sentimento dos outros. Parece que a nossa quesito de sentir empatia pelo outro parece que não tem mais. A gente parece que não consegue mais se colocar no lugar daquela pessoa. Por exemplo, será que eu não consigo mais me colocar no lugar da Kátia? Nossa, se eu falar isso para a Kátia, talvez a Kátia vai ficar triste, ela vai se ofender. Poxa, será que talvez ela até não consiga mais dormir, passe mal? Mas eu acho que as pessoas hoje elas não conseguem mais ver no lugar do outro. Ela não consegue se colocar no papel da outra pessoa, o que ela ia sentir, o quanto isso ia afetar ela emocionalmente e até fisicamente. Então, é justamente dessa relação líquida que a gente tem, que é algo que é passageiro, que flui, que não dura. A gente pode ver um pouco disso, que ficou bem evidente. Muitas blogueiras, influencers lançaram marcas nos últimos 2, 3 anos. E até a gente estava conversando um pouco sobre isso, de como elas colocam a marca, né, o nome, né, fulaninha, tal. Aí bota o nome da marca, é ela. E ela desassocia o próprio nome dela daquilo, né? Virou um objeto, ela virou algo comercial. Então, é engraçado você ver a pessoa falando, o meu produto tal, mas aquilo lá, e fala o nome dela como se não fosse mais dela. Ela desassociou a identidade que ela tinha com o produto. Porque é até engraçado, por exemplo, quando eu vejo alguém, eu estou em algum lugar que tem uma pessoa com o mesmo nome que eu, Isabelle, eu fico assim, olha, né? Que coisa, dá um estranhamento quando a gente está em algum lugar que a gente vê uma pessoa com o mesmo nome que a gente, soa engraçado no nosso ouvido. Mas porque é nossa identidade, o nome faz muito parte essencial da nossa identidade, do que nós somos. Então, por isso que a gente sente essa estranheza quando vê uma pessoa com o nome igual da gente. A gente fica assim, Aí depois a gente, né, que legal, o nome igual ao meu. Só que você vê que essas pessoas botaram o seu nome num produto, virou um comércio, assim, algo tão marketing, né, passageiro, que é só apenas ali
para fazer uma propaganda, que ela mesma fala o próprio nome como se não fosse nada, como não fosse mais sua identidade. Ela desassociou, né? Virou uma coisa totalmente fora da identidade que ela tinha interna. Então, como a gente até está perdendo a nossa própria identidade para uma propaganda, para um produto, algo que virou fútil, fugaz, volátil, que passa. Aí outro dia está um produto na prateleira com o nome dela, já é outro, já jogou tudo fora. Então já não é algo que tem pra gente aquela base de quem eu sou, do que eu gosto. Ah, hoje o meu produto com o meu nome tem cor rosa, amanhã já é azul, já é depois verde. Então toda hora você está mudando a identidade de quem você é, você já não tem uma base. Porque você segue uma moda, o imediatismo de hoje, que todo mundo hoje é azul. Então hoje eu vou usar azul. Aí amanhã é rosa, eu vou usar rosa, depois é amarelo. Você não tem mais o seu gosto, tá? Eu gosto de azul. E pronto, né? Você está vivendo um mundo que você tem que se adaptar ao que o que dizem, o que a mídia diz que você gosta, o que o outro diz que você tem que gostar, e não da sua identidade de gostar algo genuinamente seu. Né? Gosto de uma cor, gosto de um produto, de um objeto. Não, não. Hoje eu tenho que gostar daquilo que aquele influencer está falando. Eu tenho que gostar daquilo que todo mundo na escola está me dizendo que eu tenho que gostar. E às vezes aquilo que você gostava, você guarda numa caixinha, você deixa lá e não fala pra ninguém, porque tá todo mundo dizendo que gosta daquilo. Eu não posso falar, né? Eu não posso falar que gosto disso, porque todo mundo vai me cancelar. Se eu gostar se eu disser que gosto de algo que não tá na moda, eu posso ser cancelada, meus amigos podem me deixar de lado. É esse mundo do imediatismo, do hoje. Eu tenho que gostar do que tá na moda, do que tá em vigor. Verdade. Isabelle, a Lainê. Oi, Lainê. Obrigada por estar participando. Eu acho que é a Lainê que eu conheço. É sim, é sim. Olha, tá aqui. Ela fez uma pergunta. Conheço pais que optaram em continuar com seus filhos nos cursos de inglês, por exemplo, com aulas online nas escolas. Você acha que futuramente isso pode acontecer? Eu acredito que seja, né, das pessoas ficarem estudando mais em casa online do que indo para os cursos. Sim, é uma coisa que, assim, ela tem uma via de mão dupla, né? De uma certa forma, a educação online, ela ajudou muita gente, pessoas que não tinham acesso à educação. É claro que a gente não está falando da maioria da nossa população que é pobre, que não tem acesso, como você já disse antes, aos meios tecnológicos que elas podem acessar uma sala de aula virtual. A gente viu na pandemia o quanto não só os alunos não tinham acesso porque não tinham equipamentos adequados para isso, principalmente da rede pública, mas os próprios professores. Eles não sabiam mexer nessa nova tecnologia, eles não tinham equipamento adequado para fazer essas aulas online, que a gente sabe que é difícil, que não é fácil. Então, além dos alunos não terem acesso aos equipamentos por baixa renda, os professores também estavam desatualizados com essa nova tecnologia. Mas o ensino EAD, né, que acabou sendo avançado aí alguns anos à frente por causa da pandemia, ela ajudou muitas pessoas que talvez não têm tempo, principalmente as pessoas mais velhas, adultos, querem fazer uma pós, querem continuar os estudos e querem conciliar trabalho com a sala de aula, se aprimorar mais. Então, ajudou muito essas pessoas, com certeza. Pessoas talvez que nunca imaginariam que voltassem para a escola, retornaram pelo ensino à distância, que foi muito propagandeado. Mas também eu acredito que ele tem esse lado bom, e aí você tem que ter disciplina para você estar acompanhando essas aulas online, à distância. Mas para jovens, crianças principalmente, algo que é muito difícil você dizer que para manter tem que ser só isso, talvez uma matéria, uma eletiva, alguma coisa assim, mas o ensino presencial ainda nessa faixa etária, principalmente dos pequenos, ela é muito essencial. Eu não vejo ela tanto nesse sentido de só vai ter ensino à distância, só para não consigo ver. Porque precisa do contato social com outras pessoas. A gente está falando de um ser ainda em aprendizado. E aprendizado não é só de ler, de matemática, saber as ciências básicas, é também saber se comportar, saber lidar com o outro, saber como são as regras da nossa sociedade.
E isso eu só consigo fazer com o ensino presencial, até porque eu tenho o convívio, já como eu vou aprendendo com os meus outros coleguinhas dentro de uma sala de aula, né? O que eu posso fazer que machuca aquele coleguinha, tanto física como psicologicamente, ter uma professora para mediar aquelas situações dentro de uma sala de aula. Então, eu acredito que para crianças ainda e jovens de muita informação, não é o mais adequado só ter a distância. Mas uma eletiva ou outra, com certeza, é muito válido, até porque pode agregar mais conteúdos ainda. Mas o ensino regular, à distância, a gente já viu que trouxe muitos atrasos e estagnação dessas crianças. Elas não conseguiram avançar, não conseguiram progredir. A estimativa que a gente tem é que a gente perdeu esses últimos 2 anos, de 2021, e começou a retomar em 2022, mas esses 2 primeiros anos da pandemia que a gente completamente perdeu, porque elas parecem que estagnaram. Você fala com alguns professores que começaram a voltar com o ensino presencial no ano passado, eles falam isso. Parece que ele, hoje, pegando essa criança, ela está igual quando eu deixei ela em 2020, quando a pandemia acabou. Então, é um retrabalho que está tendo. Então, a gente tem esse lado bom do EAD, que facilita várias vezes a vida das pessoas que não poderiam ter esse ensino presencial, mas para crianças, jovens em informação ainda é muito importante, sim, ter o presencial, até para questões de convivência, saber moral, ética. É importante, sim, a convivência dentro de uma sala com outros, com seus pares. Tem outra pergunta aqui, do Euler Santana. Ele colocou: vocês acham que os atentados ocorridos atualmente nas escolas brasileiras é uma influência americana ou um efeito da polarização política? A gente tem visto que é uma coisa recorrente nos Estados Unidos, infelizmente, essa questão da violência. Eu lembro que eu ouvia da minha mãe falando assim, quando começou a surgir esses casos, né? Nossa, ainda bem que não tem isso no Brasil. E começou a acontecer isso no Brasil também, não só no Brasil. Eu vi que na Sérvia parece que foi o primeiro caso, aconteceu essa semana também. Então, nota-se que a gente vive hoje uma crise global. Uma crise global justamente porque a gente está vivendo essa modernidade líquida, que o outro não importa mais. Então, eu chego numa escola, mato diversas crianças e aquilo como se fosse nada. A gente não consegue ter esse grau de empatia. Então, a gente está vivendo uma sociedade doente, sim. E até recomendo todo mundo que tem interesse, leia a obra do Bauman, que vai entender muito a fundo sobre isso, e entender por que essas coisas estão ocorrendo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, por uma intolerância de todas as formas, religiosa, política, de raça, de gênero, de tudo, porque a gente não consegue mais aceitar que o outro pode ser diferente da gente. Porque é aquele motivo do imediatismo, da moda. Hoje a moda é ser X, Y, Z. Então eu não consigo aceitar alguém A, B e C. Então a gente vive uma crise global nas instituições, né? A gente não... todas as nossas instituições políticas, a gente também não acredita, no mundo todo está tendo essa descrença, essa desvalorização das instituições também educacionais. Parece que a gente acabou que coisas que eram sólidas não são mais sólidas para a gente. A gente via a educação como algo, uma base, né? Eu lembro da minha mãe falando isso para mim: ai, estuda que a escola é o melhor lugar que vai te formar e vai te seguir para a vida. Hoje você tem medo de levar um filho seu para a escola, porque você, filho, hoje pode voltar ou não. E eram coisas que não aconteciam no nosso país. E a gente viu que isso cresceu muito. E por que isso cresce muito? Eu até vi um dado recente que de janeiro para março, só nos Estados Unidos teve 113 casos de atiradores dentro das escolas. Isso só do começo do ano até março, né? Então você pensa, por que isso? E por que outros países como o Brasil acabam importando esse tipo de comportamento tão irracional? Porque eu não consigo ver racionalidade em você tirar vidas de jovens e crianças. É justamente a questão da mídia. Você vê como esses primeiros adolescentes que foram em Columbine, quanto eles ficaram famosos, teve livro, teve filme sobre eles, e cada um que acontece fica em evidência. Inclusive, foi uma coisa que eu vi, pelo menos, progredir no Brasil, que nesse último atentado que teve naquela creche, de não divulgar mais rosto, nome de quem faz isso, justamente para você não dar essa visibilidade, porque é isso muito que essas pessoas querem.
São pessoas que acham que se fazerem um tipo de crime desse, vão ficar tão famosos e na mídia, porque agora você é importante se você estiver na mídia, mesmo se você cometer um crime hediondo. Então, eu cometo o pior crime que eu posso cometer na minha vida, mas eu vou ser famoso. Eu vou estar na mídia, eu vou estar em evidência. Todo mundo vai saber quem eu sou, o meu rosto, o meu nome. Então, parece que você cometer um crime, independente de se você vai ficar o resto da sua vida preso, perdeu a sua liberdade, mas você ganhou notoriedade, você ganhou fama. E é muito do que esses atentados, essas pessoas querem, é exatamente isso. Elas cometem querendo ter esse holofote para si. E a gente tem que começar, principalmente a nossa mídia brasileira, de outros países, a não falar mais dessas pessoas, para desestimular esse tipo de comportamento. Não dar nome, não dar rosto, não falar absolutamente nada, só apenas do caso ocorrido, é claro que vai ser uma notícia, mas o agressor, eu concordo que tem que ser completamente assim, esquecido o nome, rosto, foto, qualquer coisa, para não dar para essas pessoas o que elas querem. Porque quanto mais essas pessoas fizerem isso, e todo mundo na sociedade vê que elas não estão sendo faladas, que nome e rosto não está aparecendo, vai desestimular com que outros possam fazer também. Porque não vai ser uma pessoa que ficou famosa, que ficou na mídia, que teve o seu nome falado num telejornal. Porque é o que muitas dessas pessoas querem. E uma coisa que a gente também tem que se atentar é que muitos desses casos, dessas violências que acontecem, não só no Brasil recentemente, mas em outros países, que a gente acabou importando, né, infelizmente, essa prática, é que na maioria das vezes são homens. E até vi um psicólogo falando, eu não vou lembrar o nome dele agora de cabeça, de por que são homens ou garotos, o que tem assim em comum, né? Geralmente brancos. Por que eles o que a gente está educando? Como é que a gente está educando os nossos meninos? Né? Como é que está sendo essa educação? A gente não vê casos de mulheres entrando no ambiente escolar e sendo atiradoras. É muito raro, é raríssimo. A maioria são homens ou adolescentes. Então, a gente tem que também pensar muito, hoje em dia, como a gente está educando esses meninos, os nossos meninos hoje, né? Que tipo de valores a gente está passando? Será que a gente passa o que a mídia diz que é legal, um cara forte, brucutu, que é corajoso e é violento, e que é assim e tá tudo certo? Ou será que a gente tem que começar a olhar mais para esses meninos e perceber como é que onde a gente está falhando na educação deles, será que a gente está passando o que é civilidade, respeito com o próximo, se colocar no lugar do outro? Essas questões a gente tem que começar a olhar mais para esses meninos dentro de escolas e na nossa casa, de como a gente está educando esses rapazes hoje em dia também. Verdade. Você falou algumas coisas que eu fiquei aqui refletindo, né? Essa questão da modernidade líquida também está relacionado muito ao egocentrismo. As pessoas, elas se acham dono do mundo, dono do universo, o mundo está ao meu redor, né? E aí, quando você também estava falando a respeito de cancelamentos, né? Que as pessoas atacam as outras, e também as pessoas que têm redes sociais, se elas perdem um seguidor, pessoas que às vezes ela nunca viu na vida, não sabe nem quem é, parece que é o fim do mundo, né? Que, eu perdi 2 seguidores, eu perdi 1 seguidor, quem foi que eu perdi? Então, isso também mostra o quanto as pessoas às vezes estão valorizando terceiros que ela não conhece e às vezes não vivenciam, não experimentam as suas relações familiares e amigos reais. Porque às vezes tem algum evento de família, de amigos, e as pessoas estão ali se relacionando com as pessoas online, enquanto aquelas que estão ali junto com elas não estão compartilhando, né, aquele momento de alegria, de confraternização. Então, essas fragilidades também, né, das relações geram também impactos no comportamento das crianças também, né? Às vezes os pais ficam no telefone o tempo todo, ou nas redes, ou trabalhando, e às vezes não observam, não tem tempo de ver o que está acontecendo com os filhos, né? Porque as crianças, elas vão dando indícios de que tem alguma coisa errada. E os pais têm que estar atentos para ver isso, ver se a criança não precisa de um acompanhamento psicológico,
porque muita gente ainda acredita que psicólogo é para maluco. E aí não pensa que o meu filho, não, meu filho não precisa, meu filho não é maluco, não é questão de loucura, gente. Você acha que é doente? Você está dizendo que o meu filho é doente? Como assim? Exatamente. E aí os pais, né, ou a família não quer procurar ajuda, e aí acontece, às vezes, a criança ou adolescente vai, tem às vezes um turbilhão de coisas, de emoções, encontra na internet como fazer bomba, como entrar numa escola dando tiro, como fazer não sei o quê, porque você encontra tudo. Um dia desse eu no consultório, um pai de uma criança que eu atendo comentou que a filha está no YouTube Kids e estava passando um bonequinho. Aprenda como matar uma pessoa. Um bonequinho ensinando como matar. No YouTube Kids. Então, assim, o pai ficou desesperado. Se ele não tivesse atento, a criança ia aprender aquilo dali e ninguém ia saber. Ou seja, não tem filtro, né? Esses sites, eles tentam colocar coisas que criptografar para que não aconteça esse tipo de coisa em canais de criança, mas tem coisas que passam, porque eu acho que também não deve ter solução para tudo. Então, as famílias também têm que ficar atentas a isso para que as relações dos seus filhos, né, criem laços de verdade e que a criança também seja observada, porque eles dão indícios, comportamento diferente, ou choro excessivo, ou isolado por muito tempo. Na escola, infelizmente, é um ambiente que acontece várias coisas, não só coisas boas, mas também tem muitas coisas ruins que acontecem dentro da escola e que às vezes o adulto não consegue observar, porque quando as crianças fazem com seus pares, os adolescentes, não é algo explícito. É algo ali na surdina, que ele ofende, que ele agride o colega. Então, às vezes, passa despercebido pela escola, porque não tem como ver tudo, porque são muitas crianças, muitos adolescentes, então não tem como ver tudo. E aí vai acontecendo esses casos, e aí chega um momento, aí vira adulto, acontece alguma coisa que dá um estopim, e ele vai lá e mata todo mundo, como não fosse nada. Se vinga, às vezes, de crianças que não foram as crianças que o atacaram, né? Mas aí a pessoa... coisa que não foi trabalhada, né? Quando precisava ter sido trabalhada. Exatamente. Então, é importante também para que a sociedade se cure, procurar psicanalista, procurar psicólogos, procurar profissionais, mas, infelizmente, a realidade brasileira, né, não tem, às vezes, médicos para tratar resfriado. Eu fico imaginando questões psicológicas, né? Que infelizmente ainda não é prioridade para muita gente e para as pessoas, e às vezes também não tem incentivo do governo para propagar isso, para cuidar da saúde mental das pessoas. Então isso também acaba potencializando as doenças mentais que vem vários estudos falando que é a doença do século, né? Que a doença do século não vai ser mais que essas doenças físicas, mas as mentais. E as mentais eu acho que são muito mais difíceis. Eu não sou psicóloga, mas eu acredito que você não ter saúde mental, eu acho que é pior, porque você está com dor, você toma um remédio. Quando você está desestabilizado mentalmente, é muito difícil a cura, porque não tem um remédio que você toma e que saia tristeza. Não tem um remédio que você toma e saia aquele turbilhão de emoções. Então é muito mais complexo, é muito mais difícil do que, às vezes, tratar uma dor, uma doença física. Não tem uma fórmula mágica, né? Exatamente. Até porque patologia, né, doenças físicas, tá com esse sintoma, esse remédio, mas as mentais não. Né? Cada um é uma pessoa, então o que funciona para uma pessoa não vai funcionar para outra. Então é muito particular, é muito individual. Então, por isso os atendimentos normalmente são individuais, né? Os psicológicos por conta disso, porque cada pessoa é uma pessoa. Se fosse algo geral, a gente fazia um tirão, botar todo mundo numa sala, se fosse igual para todo mundo, não tivesse que observar questão ninguém, individual de qualquer pessoa, então botar todo mundo numa sala, resolvia, pronto, e um dia curava aí 500 pessoas, num dia só, de uma vez só, né?
E é um processo também, né? Não é nem um dia que tu E é resolve. longo, não é? São várias sessões e várias até você se aliviar. Não é que você vai curar aquilo, talvez tem coisas que você leva pro resto da vida. Mas você aprende a lidar, né? Quando você está com um psicólogo, com acompanhamento, você descobre o que te afetava, às vezes coisas antigas. Isso que você falou foi uma coisa muito que eu fiquei pensando aqui, né? Que eu lembro quando teve o primeiro atentado, que foi o de Realengo, o homem que fez isso, ele ficava falando, ai, porque ele via que aquelas crianças eram aquelas do passado que estavam ali. Só que não era aquelas crianças. Então, algo que ele tinha lá de 15 anos atrás, que perturbou ele por anos, ao ponto dele voltar numa escola com crianças totalmente diferentes e abrir tiro contra elas. Então, talvez se aquele homem tivesse sido tratado, talvez se ele tivesse tido um acompanhamento, quanto a gente negligencia a saúde mental das pessoas, a gente não tem uma política pública. Infelizmente, a gente tem o SUS, mas a gente sabe o quanto é difícil uma consulta, você fazer uma cirurgia de rim, de coração, meses numa fila. Imagina uma consulta psicológica. Vai demorar anos. Então, a gente não tem ainda políticas públicas para a saúde mental das pessoas terem acesso. Só hoje quem pode ter acesso é quem pode pagar. Infelizmente, a gente sabe que é uma parte mínima da população que tem condições de arcar com consultas psicológicas para se tratar. E a gente vê que as escolas precisam muito disso. Talvez melhoraria metade das situações que a gente passa hoje se a gente tivesse esse tratamento, se tivesse psicólogos em todas as escolas, tendo acompanhamento para alunos, que a gente sabe que é uma realidade, inclusive nas particulares, tá? Na rede pública a gente sabe que é raríssimo ter, praticamente não tem, mas só aquelas escolas modelos, mas na rede privada tem, mas ainda são poucas que possuem diariamente. Às vezes são psicólogos que atendem uma semana. Hoje é o dia da psicóloga, de uma vez na semana. Aí vai aparecer daqui a 2 semanas, 3. Não é constante aquele atendimento, porque um psicólogo ele precisa estar acompanhando diariamente aquela pessoa, aquelas crianças ali no ambiente escolar. Não é uma vez no mês estar ali vendo o que aconteceu en passant pelas coisas sem aprofundar. Então a gente vê que muitas escolas também acabam que focam na questão de decoreba. Não, você tem que saber fazer fórmula. Às vezes crianças pequenas já estão começando a ensinar elas fórmulas, cálculos, para lá no vestibular, nas escolas militares, nas provas militares, para eles saberem, desde pequeno, né, como eles vão se comportar, decorar, métodos de decorar. E a saúde mental daquela criança é negligenciada. Você está tendo um forte programa ali curricular de como ela vai fazer desde os 5 anos até os 18 para passar no vestibular. Porque vai ser forte. Mas a saúde mental dela, ninguém está falando. Ninguém está ligando. Né? Vamos encher essa criança de cálculo, de conta, de fórmula, mas a saúde mental dela, ela precisa? Não precisa. Né? Então, é uma negligência que você acaba fazendo e focando em outra parte que não tem muito a ver com o que ela vai vivenciar na sociedade. Até a gente sabe que hoje muitas vagas de emprego valorizam mais do que você ter o conhecimento técnico, o conhecimento comportamental, né? Como você age com outras pessoas no ambiente de trabalho, social, e não o seu nível técnico. Claro, o nível técnico é desejado, mas muito do que profissionais não ficam nas suas empresas é a questão de comportamento. Então, será que a gente não está tendo um problema lá na nossa educação de como a gente só está dando técnico para as crianças, formando elas tecnicamente e não dando uma saúde mental adequada, um acompanhamento, negligenciando essa parte em favor de outra que talvez acabe que é exatamente isso que vai tirar ela, às vezes, de um mercado de trabalho, porque ela não sabe agir em sociedade, não sabe se comportar. Então, acaba que você focou tanto num quesito, esqueceu do outro, que é tão importante hoje, que é a saúde mental, não teve um acompanhamento e acaba que aquela vida daquela criança não vai acabar, mas vai prejudicar muito. Isso se ela, que nem você falou, ter um dia um estopim, alguma coisa explode e ela não tratou quando devia ter tratado, né? Sabendo, nós estamos chegando ao fim da live. Gostaria que você... Passou rápido. Mas aviso que no dia 21 haverá continuidade desse tema sobre modernidade líquida,
mas nós iremos focar mais nos impactos frágeis líquidos dessa era. Então, nós iremos falar mais relacionado à sociedade, né? Hoje nós falamos sobre a escola, né? Sobre essas relações frágeis no ambiente escolar, mas no dia 21, porque na semana que vem, Dia das Mães, nós iremos falar sobre essas relações líquidas entre as pessoas, que poderemos abordar relações de trabalho, relações familiares, relações de amizade. Então, será abordado mais sobre essas questões de relacionamentos de uma maneira geral. O Euler colocou aqui uma pergunta. Vocês já acham que a filosofia mais cedo iria ajudar mais na saúde mental das crianças? O que eu tenho percebido hoje, assim, eu acredito que qualquer ensino é válido, né? Quando você tem ensino de filosofia, de artes, mas a gente está vendo que muitas escolas têm, às vezes, proibido coisas, obras, artes. A gente viu recentemente nos Estados Unidos uma professora que foi demitida porque ela apresentou uma obra de arte que era do Michelangelo, né? Uma escultura, aquela famosa, mais famosa do mundo, e ela foi completamente ressarcida pelos pais, dizendo que aquilo era impróprio. Sendo que é uma obra de arte, você está ensinando arte para as crianças. Teve também, eu não sei se você já ouviu, Kátia, uma obra chamada Maus. Maus, que é uma história que ela feita por um quadrinista ou um quadrinho, que são ratinhos, né? Os personagens. E ela foi proibida nos Estados Unidos porque ela conta a história da Segunda Guerra, né? Do nazismo. E aí, os ratos são os judeus e os alemães, os nazistas, são os gatos. E essa história em quadrinho conta tudo o que aconteceu, como foi, nessa visão dos ratos e dos gatos, a prisão, a parte do Holocausto. E foi proibido em algumas escolas dos Estados Unidos esse quadrinho. Então, o que está acontecendo hoje com a nossa educação? Que coisas tão importantes, né, como filosofia, artes, história, porque a história ensina para a gente a não cometer os erros do passado. Então, quando você aprende história, você aprende que coisas no passado aconteceram, erros aconteceram, e você procura não repeti-los. Você aprende com eles, né? Você viu outras pessoas fazendo errado e não vai repetir porque você viu que aquilo não deu certo. Então, quando você proíbe esse tipo de ensino dentro das escolas, é algo que você tem que se questionar o que está acontecendo no mundo. Por que a gente está proibindo coisas tão essenciais que vai ensinar moral, vai ensinar ética? Um quadrinho desse que ensina o que foi você ter esse preconceito, né, de uma pessoa só porque ela é de um outro país, como foi na época dos judeus, na Segunda Guerra, essa xenofobia, como é importante para ensinar isso para uma criança, né? E você proibir esse ensino, um quadrinho. Nossa, a gente está vivendo tempos assim, tão líquidos mesmo, de incertezas que passam assim como se fosse um rio, que é preocupante. Então, com certeza, ter esse tipo de educação dentro das escolas, de ensinar filosofia, arte, história, que eu acho que é o principal, porque a história ensina muito para a gente ver o passado, para a gente aprender a olhar para o futuro de forma adequada. Então, eu acredito que sim, que aumentaria muito a chance da gente ter adultos com uma formação mais rica, com pessoas mais civilizadas, com certeza. Até porque a filosofia faz as pessoas pensarem, né? Refletirem. Criticamente, né? Questionar as coisas. O problema, e às vezes tanta preocupação por causa de uma obra de arte, coisa, mas a criança tem acesso a tudo. A família está vendo uma novela, está aparecendo sexo, está aparecendo tiro, está aparecendo prostituição, e as crianças estão vendo. Às vezes você percebe que existe uma... falso moralismo, né? Ou um moralismo convencional. Ele surge só quando aquilo precisa. Aí eu sou moralista, né? Exatamente. Falso moralismo acho que seria a palavra adequada. Então, essa falta de reflexão. As pessoas não estão acostumadas a refletir, a questionar, a pensar sobre o que elas estão falando. E quando você... Porque elas também não são orientadas quando criança, então eu vejo isso quando eu vou dar aula no curso técnico, que as pessoas ficam o tempo todo. Professora, é para escrever quantas linhas? Professora, é para fazer não sei o quê. Fica esperando que eu dê a resposta. E eu precisa de um comando, ela precisa de alguém de cima. Você achar que deve, faz
pensa, eu escrevi isso, mas não precisa seguir a risca. Pensa numa maneira, você acha que isso vai ser adequado? Coloca. Você acha que não vai ser adequado? Não coloque. Então, isso também gera insegurança nas pessoas de colocar suas próprias opiniões e ideias, e a filosofia faz isso, porque você tem que ler e tentar entender o que o filósofo quer dizer com aquilo, e você também fazer a sua própria reflexão sobre aquilo que você leu, que você compreendeu, e sem perder o sentido daquilo que o filósofo quis colocar. Que é bem difícil, eu vou ser bem sincera que filosofia, para mim, olha, na faculdade eu sofri com filosofia. Deu dor de cabeça, né? Poxa, como eu quebrava, mas assim, era um desafio para mim, eu ficava, meu Deus, eu nunca vou aprender, mas eu consegui aprender. Então aí eu passei também a compreender melhor, né? Porque aquilo que a gente não compreende, aquilo que a gente vê, olha e acha que não faz sentido, a gente tem dificuldade de aceitação. Então, talvez se os professores apresentassem o porquê que a criança está aprendendo aquilo, o que ele pode utilizar na vida dele cotidiana, talvez isso também facilitaria as crianças verem mais sentido na escola, verem mais sentido do que está aprendendo, por que está aprendendo. Eu tenho uma filha adolescente que ela fala, ai mãe, eu sou muito ruim em humanas, eu não sei sociologia, eu não sei filosofia, eu não entendo nada que o professor fala. Então, às vezes, tornar essa linguagem mais acessível e fazer com que o outro que está assistindo, aprendendo, ele reflita sobre o porquê que ele está aprendendo aquilo, isso também acredito que ajuda bastante, né? Do que somente impor alguma coisa para a criança, você tem que fazer isso que eu estou mandando você fazer. Então, hoje as crianças também são questionadoras, os jovens são questionadores, e não tem como manter uma rigidez em sala de aula, porque se você manter uma rigidez em sala de aula, você cria resistência de quem você está querendo ensinar e acaba não sendo bom para ninguém. Não é bom para você, professor, porque os estudantes não vão ficar nem aí, vão ficar enchendo a paciência. Não vai ser bom para os alunos também vão criar uma resistência com o professor e acaba não sendo fluida a aprendizagem. Então, às vezes, não estou falando professor, cada professor tem seu jeito, mas a gente tem que procurar tentar fazer com que as pessoas aprendam, né? Que é a nossa função, que é ensinar. Não só jogar adultos que eles não conseguem pensar por eles próprios e ter uma opinião crítica do que eles estão vendo. Então, parece que você está moldando pessoas para elas agirem de determinada forma. Então, se eu tenho um poder superior que me dá uma ordem, eu tenho que obedecer, eu não posso questionar, eu não posso pensar e eu não posso nem omitir uma crítica, né? Algo que, poxa, analisei isso, pensei sobre, emiti minha opinião, porque no meu pensamento, eu analisando, vi que não era algo viável na minha vida ou de outras pessoas, mas você não pode fazer isso, porque você está criando adultos, né, desde pequeno, a se acostumarem a receber ordens sem questionar. Então, é justamente isso que você fala, que você dá o comando, né, inicial, passam tal coisa, aí começa, mas quantas linhas? Mas de que forma? Não sei. Porque essas pessoas, quando eram crianças, foram acostumadas a ter uma educação dentro de uma caixinha de obedecer apenas ordens, não pensar, não questionar e não analisar. Eu só sigo assim, né? É como um professor meu falava, você coloca uma rédea na criança, né? Aquela arreio, e ele só olha numa direção que eu quero. Então eu pego essas crianças e direciono ela apenas para o meu olhar. E eu digo que só aquilo é verdade quando acabou. E se ela olhar para um lado ou para o outro, ela não pode, ela tem medo de ser punida. Então, a gente vê que quando você pune professores, quando vão ensinar coisas tão importantes, você está dando qual sinal para as crianças? Isso não pode. Isso é proibido. Você está dando que sinal para essas crianças? Elas vão crescer com medo de questionar. Nossa, aquela professora de artes ensinou artes para a gente e foi mandada embora. Eu não posso ver artes, eu não posso ver nada que me faça ter um pensamento diferente do que aquele adulto está me passando. Porque se eu pensar diferente, eu vou ser punido. A gente tem até o Foucault que fala muito disso, que é um outro filósofo importantíssimo. Ele fala de vigiar e punir. É uma obra dele famosíssima, né? Que é justamente você pegar, criar determinadas pessoas para obedecerem certo grupo.
geralmente as camadas mais superiores da nossa sociedade. Porque a gente sabe quando a gente molda um ensino para um determinado objetivo, essas pessoas não vão questionar, elas vão ter um pensamento crítico desenvolvido. Isso é muito triste. Então, a gente está passando por uma crise de credibilidade, principalmente na nossa educação pública e também privada, de credibilidade de que parece que a nossa escola não tem mais valor. Parece que tudo que é falado lá não interessa. Não utilizem, tá? Sigam isso aqui que uma pessoa está mandando vocês seguirem. Um poder maior. Você não pode pensar por você mesmo. Você não pode analisar uma obra, pensar e refletir sobre aquilo e talvez discutir com outras pessoas, pedir a opinião delas, abrir uma discussão. É proibido. Parece que você vai ser punido a qualquer momento. Então, esse vigiar e punir é justamente isso. Você se sente vigiado o tempo inteiro e vai ser punido o tempo inteiro se você sair daquele pensamento, daquela caixinha que estão te ensinando, que você não pode ter um pensamento crítico sobre a vida, sobre a sociedade, sobre as coisas que você aprende. Verdade. Isabelle, muito, muito obrigada por sua participação hoje. A Laine mandou uma mensagem muito gentil aqui pra gente, nos parabenizando pela live. Beijo, Laine. Botou palminho. A Valdir colocou show. Elizabeth colocou parabéns, meninas. O Euler, né, que colocou perguntas importantes aqui, mandou emoji com coraçãozinho no olho. Muito obrigada a todos vocês. Convido a vocês a seguirem o @institutoaprender.top para acompanhar os próximos assuntos. Anota na agenda. Dia 21, Isabelle estará aqui novamente conosco. Vou virar aqui o celular para vocês verem o material que ela disponibilizou. É só mandar mensagem para o @institutoaprender.top que eu vou encaminhar o PDF para vocês. Espera aí que eu vou colocar aqui para vocês darem uma olhada. Como ficou bonito o material, ó. Aí aqui, ó, falando do panorama geral, porque a falta de interesse dos jovens em aprender, como a modernidade líquida pode ser vista na educação atual. Aí aqui tem um exemplo bem bacana, e para pensar e debater. E aqui tem o Bauman. Aí, ó, quem não conhece... frases famosas dele. Ele tem as frases dele. Deixa eu voltar para mim. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Isabelle. Dia 21 estamos juntas novamente. Se você gostou dessa live, compartilhe a próxima, que a próxima vai estar, melhor ainda do que essa, tá bom? Gente, um beijo. Obrigada, Isabelle. Beijo, Kátia. Muito obrigada pela oportunidade. Foi ótimo, passou muito rápido, passou voando. E aqui esperando vocês, agradecer a todo mundo que participou, mandou pergunta, mandou mensagem agradecendo. E espero vocês aqui no nosso próximo encontro com novas perguntas, novas discussões e novas perguntas que vocês terem pra gente aqui, tá bom? Obrigado, Kátia, e obrigado, Instituto Aprender. Tá bom. Tchau, gente. Tchau, tchau, gente. Beijo.